estou vivo hoje por um milagre. Na verdade, eu estar aqui é um milagre. Eu voltei de lá correndo, graças a Deus, senão eu iria morrer lá. Um cara que saiu, né, de uma vila que não tinha nada, entrou no Esquadrão da Vida com uma sacolinha e de repente estava sendo honrado dentro daquilo, foi Deus que me colocou lá. Improvável. Bem, hoje nós estamos aqui no canal do Fala Marquinho recebendo professor, músico, empresário, escritor, mestre em saúde integral. Seja muito bem-vindo, Marcelo de França Machado. Obrigado, Marquinho. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos, né? E para a gente estar tendo essa oportunidade de estar contribuindo aí com o que a gente tem para oferecer. Muito obrigado. Somos nós, né, da equipe do Fala Marquinho, que retorna as palavras para você, porque essa tua história é algo muito boa, né? É uma história de superação, é uma história que com certeza irá impactar muitas vidas, como já tem, né? Mas isso é mais para o final que nós vamos estar entrando ali. Dentro de todas essas apresentações ali profissionais que eu coloquei, qual é a área de atuação já e quanto tempo de você tem de formação já? Na verdade, eu trabalhava com outras coisas, trabalhava com vendas e tal, pronta entrega de vendas há muitos anos, né? Faz bastante anos, porque eu já sou velho faz tempo. E aí, mas eu sempre trabalhei, eu frequento a academia desde os 15 anos. Eu fui um dos desbravadores da academia em Ponta Grossa, né? Então, desde os 14 anos, 15 anos, eu frequento a academia. E fiz antigamente, você podia fazer um curso de especialização em musculação, então eu trabalhei com musculação um tempo e tal. Aí vieram as normativas e tal, foi fundado o CREF e a gente parou com isso. E aí eu fui fazer a faculdade. Quando eu fiz a faculdade, isso não faz muito tempo, faz 14 anos que eu entrei na faculdade, mas eu sou formado há 11 anos. Educação física. Sou bacharel em educação física. Aí só que eu entrar na faculdade tem toda uma história aí por trás, né? Aí eu logo em seguida já engatilhei o mestrado, aí fiz o mestrado em qualidade de vida e saúde integral. Aí eu iria fazer o doutorado, já estava tudo engatilhado, mas o problema é que veio a pandemia. Aí eu não conseguia, né, fazer. Daí com a pandemia eu precisei idealizar algumas outras coisas, foi quando eu abri academia, e aí fiz um MBA em gestão, que é um mestrado, mas é um mestrado prático, empresarial, fiz um MBA em gestão em saúde. E trabalho com academia hoje, tenho academia hoje, né? Trabalho com alguns outros projetos, né? Eu tenho um projeto que atende gratuitamente, hoje mais de 450 pessoas de forma direta. Que joia, né? Tanto no paradesporto, que é o judô para crianças com algum tipo de limitação ou deficiência, tem o futsal para surdos, né? Aí também a qualidade de vida para idosos, que legal. E natação, né? Hidroginástica e natação na arena. Joia. Então a gente faz todo esse trabalho hoje, e como você falou, sou músico, né? Toco na minha igreja há alguns anos, eu sou músico desde os 18 anos, mas só fui aprender a tocar agora, faz pouco. E entrou na salinha da música por quê? Porque assim, eu sempre queria experimentar coisa nova. Eu sempre brinco, eu era preguiçoso. Depois de não trabalhar, eu fui inventar, fui tocar, né? Achei brincadeira à parte, mas não, é que eu vivia no meio, e outros amigos, que meu pai era músico, meu pai tocava violão e viola. E só que eu nunca me dediquei muito, fiz escola de música quando era criança e tal, no tempo das aulinhas de violão, mas na verdade depois com os amigos, né, no meio que eu tava, tem a galera que queria tocar, na época eu não era convertida, tocava rock and roll nos botecos. Então eu toquei muitos anos nos botecos da vida e tal, em Ponta Grossa, aí como eu falo, desbravador quem é de Ponta Grossa aí vai lembrar de muitos anos atrás e os lugares que a gente tocou, né? Que legal. Qual é o instrumento aqui? Eu sou contrabaixista, mas toca violão, guitarra, né? Atrapalho na bateria. Você perde um pouco. Atrapalhou um pouquinho, não tem problema. Isso é bacana. E dentro desse início teu ali, né, dessa caminhada de sucesso até então,
houve um período ali na sua vida que quase abortou esse sucesso, né? Você teve um problema ali que levou você a quase desistir, talvez, de muitos sonhos, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor aqui, ó. Tem um livro aqui, ó. Marcelo de França Machado. Esse é o tema que você vai trazer para nós hoje. Olha aqui, ó. Se a câmera vai focar bem lá, né? Drogas. Deus me livre. Esse é o tema, né? Você foi dependente químico? Como aconteceu isso? Então, eu precisaria de umas 2 horas para contar a história toda, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Então, como eu falei, eu queria experimentar coisas. Eu fui desde 12, 13 anos, eu já comecei a experimentar, né? Experimentar bebida, as drogas da época, que era fácil de obter. Sim. Com 12, 13 anos, 14 anos já fumava maconha e aquela coisa, e fui. Só que no meio que eu vivia e no período que a gente vivia, era um tabu por um lado da sociedade, mas por outro lado da sociedade era uma coisa normal que fazia parte da vida, né, do jovem, da descoberta. Só que, ao mesmo tempo que eu fui descobrindo as drogas, eu fui indo para outro caminho. Então, eu sempre comento, eu entortei o caminho lá num determinado momento. E aí eu fui realmente, acabei indo para a música, e no meio da música secular, da onde eu vivia, não digo todas, mas onde eu vivia, era álcool e drogas direto. Né? E foi indo, e as coisas foram se desenvolvendo. Eu, com 15 anos, isso para retroceder um pouquinho, eu fui pai. Só que assim, meus pais, por uma questão de proteção, e eles me isentaram da responsabilidade. Quando a mãe da criança apareceu, 1 ano e 3 meses ele já tinha, eles adotaram a criança como filho deles e nunca me cobraram nada em relação a isso, e o tempo foi passando e eu continuei viajando, fui parar em Manaus, fui parar em Camboriú, tudo tocando. Na verdade, Manaus eu fui para fazer faculdade, mas tocava lá também, mas não era nada, era mais para fazer uma faculdade lá. Bem no fim, acabei me afundando nas drogas lá, foi bem complicado, estou vivo hoje por um milagre. Na verdade, eu estar aqui é um milagre. Né? Quando você fala afundar nas drogas, é até chegar a morar na rua? Não, é assim, daí é um processo, porque assim, como eu estava lá sozinho, né, em lugar longe, a gente vivia meio que de favor, né? Eu ainda conseguia pagar um quartinho, um negocinho meio bem humilde, assim, bem, porque Manaus é uma cidade muito grande, então bem lá nos lugares bem distantes, lá, então nos bairros longe, eu consegui me manter, mas afundei no sentido de que me perdi, não fazia mais nada, nem trabalhar, não trabalhava e tal, só que minha mãe era cardiopata. Ela, desde os 15 anos, desenvolveu uma doença cardíaca que é febre reumatoide, que é uma pequena inflamação que está no coração, e se não for tratado, ele aumenta e ele faz como se fosse um furinho na válvula mitral, e ela compromete a válvula. E como era interior, lá, Piraí do Sul e tal, eu sou de Piraí do Sul, né? Natural de Piraí do Sul. E eles só foram ver isso quando ela já tinha 15 anos. E já não tinha mais conserto e tal. E nesse período que eu estava em Manaus, ela disse, com 10 anos ela fez uma cirurgia. Foi inclusive, foi no começo das cirurgias, só havia uma equipe no Brasil que fazia, que era em São Paulo, era a doutora Dibi Jatene, meio falecido já, era a primeira equipe que tinha no Brasil de transplante dessa válvula mitral, e ela foi para lá, fez o transplante quando eu tinha 10 anos, né, em 1980. E aí, em 1990, 89 para 90, que eu estava em Manaus, ela precisou fazer outra cirurgia, e eu voltei de lá correndo, graças a Deus, senão eu iria morrer lá. Isso era fato. E aí eu fui desenvolvendo isso, né? Eu vou tentar encurtar aqui, Marquinhos. Fui desenvolvendo e fui me prejudicando. Acabei de lá, eu vim para cá, comecei a tocar, e bebida, e drogas e tal. Mas era aquela coisa. Álcool, cocaína. Isso. Né? E de vez em quando, só para fazer festa. Beleza. Uma bem. Coisa de cocaína. Era como se fosse assim. Não existe o termo que eu vou usar, mas é como usa-se assim para poder identificar esse período
do uso de substâncias. Era o uso recreativo. Tá. Isso não existe, na verdade. A gente usa esse termo para que possa identificar o momento do uso de substâncias que a pessoa está. Entendi. E aí eu comecei a usar e tal. Eu usava bastante, em Camboriú me afundei de novo, aí na cocaína, muito, né? E acabei tomando um susto muito grande lá, quase tive uma overdose lá e tal. Voltei correndo para Ponta Grossa, comecei a trabalhar, logo casei, isso meu filho crescendo, né? Crescendo, sendo criado pelos meus pais. E aí o que aconteceu foi que eu casei, fui trabalhar com uma empresa, eu tinha alguns desvios de caráter, que eu cito muito no livro, que a gente desenvolve com o passar dos anos alguns desvios de caráter. Não que a gente seja de natureza. A gente de natureza pecaminosa, é malvado de natureza, né? Já não. O nome já diz. Isso é uma realidade. Porém, a gente desenvolve alguns traços ruins. E aí eu desenvolvi algumas coisas que eu não acabava não parando em emprego, eu não levava nada a sério, gastava mais do que ganhava. Casei não, fui morar com uma moça, nós dois não tínhamos juízo, ela era muito nova, e eu demorei muito tempo a amadurecer, nós bebíamos muito, brigávamos, inclusive havia até violência física no relacionamento. Levavam uma vida totalmente distorcida. Exatamente. Só que daí, desse período de 10 anos que eu fiquei com essa moça, eu não usava drogas ilícitas, mas eu bebia muito. E o que aconteceu? Acabamos nos separando e tal, eu fui para Maringá, eu abri uma empresa de distribuição de cigarros da Souza Cruz na época, era um grande negócio, apesar de que hoje eu não faria, né? Hoje, sendo cristão, eu não faria. Mas na época era um excelente negócio, a gente está falando de 94, 95, então faz bastante tempo. E eu acabei, daí por eu não saber lidar com as coisas, acabei voltando com essa ex-mulher lá, eu não soube lidar com nada, acabei perdendo tudo. Resultado, voltei para Ponta Grossa com a roupa do corpo. A cabeça totalmente sem sem algo oficial, né? Não tinha uma organização mental e nem de vida, porque eu não tinha um centro. Eu não sabia o que era esse centro, mas aí a minha mãe já frequentava a igreja, né? Minha mãe era da Presbiteriana Central do Brasil, né? E ela já começou a dar um norte para minha vida, né? Sabe, eu percebia que eu conseguia ter uma linha, mas mesmo assim não adiantou muita coisa. Eu perdi tudo, acabei indo para Camboriú, para Florianópolis. Aí fui morar em Florianópolis, fiquei um bom tempo lá trabalhando. Aqui eu trabalhei muitos anos na Coca-Cola, lá fui trabalhar na Coca-Cola também. E daí meu filho estava dando problemas aqui, com 19 anos, foi para lá. E eu, todo final de semana, Florianópolis, festa, drogas, né? Ia na igreja, mas eu ia na igreja. Ir na igreja não faz diferença nenhuma, né? Eu faço um devocional diário, já faz 8 anos, é onde eu escrevo meu devocional todos os dias. E hoje o devocional foi justamente falando sobre isso, sobre estar na igreja, e não estar na igreja, mas não ser da igreja, né? Não estar convertido. Eu era assim. E eu, né, aquela coisa, ia dando problema aqui, foi morar comigo lá. Porém, talvez pelo crescimento, ou algo genético, seja o que for, ele era meio depressivo, né? E eu lembro que nós viemos para Ponta Grossa no final de semana, passamos o final de semana aqui, ele talvez tenha encontrado com uma ex-namorada, ou algo assim, eu não sei exatamente, até hoje eu não sei o que aconteceu. E quando voltamos para lá, ele não estava muito bem, e trabalhava comigo, eu comecei a cobrar ele do trabalho, e a empresa começou a cobrar ele do trabalho. E num sábado, eu gostava muito de pescar, nós saímos para trabalhar de manhã, ele saiu um pouquinho antes, eu já fui em seguida, só que eu voltei antes que ele. E daí eu fui pescar, ele estava demorando para chegar, eu fui sozinho com um amigo meu lá e tal, a gente foi pescar. Quando eu voltei, já era 11h30, meia-noite e pouco, né? Que eu tinha inclusive uma festa para ir depois, né? Então imagina, estava chegando em casa meia-noite e pouco, tinha uma festa para ir ainda. Aí eu chego em casa, tudo escuro, nada, cadê o rapaz? Procura, que ele já me deu um mal-estar. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu fui no quarto, falei, ai meu Deus, fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, ele tinha se enforcado. Ele tinha se suicidado. Ele também usava drogas também. Só que assim, ele fumava maconha, que nem a gente fala, maconha não. A maconha é o maior causador de esquizofrenia de todas as drogas. E ela é de um ponto de vista depressivo. Mas eu preciso também ser claro nisso. Ele, na verdade, foi motivado por 3 latinhas de cerveja que ele tomou. Ele não bebia. Quando ele tomou essas 3 latinhas de cerveja, que a gente chama de
coragem líquida, né? Então tudo aquilo que era só um pensamento tornou-se uma realidade. Então, isso foi um choque muito grande para mim. Isso foi muito difícil, eu estava sozinho lá. E aí, para que eu viesse para cá, foi tudo complicado, foi muito traumático, foi muito dolorido. Não vou entrar em detalhes, até para que a gente não... Você já vinha de uma vida, uma vida familiar já totalmente, em buscas e tal ali. Até mesmo, quem sabe, você foi para fora por uma questão de fuga também, né? Eu queria viver outra vida, eu não queria ficar aqui em Ponta Grossa. Então, o que aconteceu? Eu acabei... Daí eu vim para cá, fiquei uma semana aqui, eu fiquei mal, voltei para lá para trabalhar, consegui me dar uma recuperada. Só que o estrago já estava feito. Porque daí eu desenvolvi alguns transtornos, que é a ansiedade mesmo, né? Lembro que no período, ali uns 3, 4 meses, eu tinha fobia, inclusive, para sair para a rua, sair do trabalho, eu começava andando, e daqui a pouco eu estava correndo para chegar logo em casa, né? Eu fiquei com um pouquinho de pânico e tal. Mas tá, afundei nas drogas de vez. Aí eu fui pro crack, e aí a coisa desandou. Eu não cheguei a morar na rua, porque eu tinha um pai, uma casa, mas estava perto. Se eu continuasse, eu iria acontecer isso. Passei por muitas situações onde de risco de morte e fiz 2 internamentos. Nessa eu fazer 2 internamentos em clínicas de reabilitação em Piraquara, onde ficaram 45 dias, só período de desintoxicação, 45, 60 dias, né? E eu fiquei 2 vezes. Na primeira vez fiquei 10 meses em pé, sóbrio, daí logo em seguida recaí novamente, daí voltei para essa clínica, fiquei mais um tempo, até que eu fui para o Esquadrão da Vida. Aí, onde há um modelo de terapêutica diferente, né? Além desse período de desintoxicação, tinha também toda uma mudança comportamental que era o que eu precisava, né? E aí eu já tinha um direcionamento religioso na minha cabeça, assim. Eu já via que eu precisava mudar a minha cabeça e entregar minha vida para Jesus. Eu nunca vou esquecer uma situação de um rapaz que já é falecido, no meio de uma noite, assim, uns 3 meses antes, mais ou menos, eu demorei um pouquinho ainda, ele morreu assassinado. Eu lembro no meio de uma noite, uma madrugada, assim, tinha acabado todas as drogas, a gente estava ali, tinha uns 4, 5, 6 pessoas, e todo mundo conversando, bebendo, e eu lembro que ele olhou para mim, assim, do nada, assim, ele olhou para mim e falou, eles me chamavam de velho, ele olhou para mim e falou, velho, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, velho, por quê? Do nada, assim. Eu falei, aqui não é teu lugar, cara, Deus tem algo maior para a tua vida. Eu falei, chapado. Essas horas? Falei, que isso? Tava todo mundo alto. Olhei para os lados, olhei para ele de novo. O que você falou aí? Olhei para ele de novo. Falou o quê? Ele não, só foi usado. Então eu tenho certeza hoje que ele só foi usado. Só que a gente é teimoso ali, levou mais uns 3, 4 meses. Ele foi assassinado e tal. Daí eu me entreguei. Isso foi forte, hein? Foi. Ali foi a mensagem, eu vi a mensagem. Aí, só que na hora, a gente demora um pouquinho para se entregar mesmo. Aí chegou um momento, eu me entreguei por bem, levantei as 2 mãos e falei, chega. E me diga uma coisa, os pais dentro desse período, o teu pai ali, tua mãe que estavam cuidando, antes, né, do acontecido ali, você tinha o contato com eles mesmo à distância? Vivíamos com uma família disfuncional, no sentido né, mas uma família unida. Sabiam? Uma família unida. Sabiam da situação? Família unida. Sempre ali. Isso que me ajudou bastante, porque eu tinha uma casa para voltar. Mas só que chegou um momento, isso é engraçado, talvez, eu queria evitar detalhes, mas é importante falar desse ponto. Eu com 40 anos de idade, morando em casa, na casa do meu pai, voltando de madrugada, acordando meio-dia para almoçar, e depois ir para a festa de novo, para usar droga, fazer tudo. E eu nunca esqueço, daí o problema da dependência era progressiva, e no crack você afunda mesmo. E aí eu tava roubando tudo dentro de casa, minha mãe vendia Natura, misericórdia, minha mãe vendia Natura, que nem eu falo, as mulheres dos traficantes no meu bairro lá andavam cheirosa, né? Verdade. Eu roubava da minha mãe, né, então... E eu pegava as coisas de casa e eu pegava frango congelado, ia trocar. E eu lembro um dia que eu olhei, procurei, achei 2 caixas de sabão em pó. Aí levei as caixas de sabão em pó para trocar. E era uma sexta-feira, não vou esquecer, era uma sexta-feira, minha mãe acordou, era umas 10 horas, 10 e pouco. Eu escutei ela falando alto no quarto. Meu Deus! Eu falei, o que foi?
meu Deus do céu, como é que você faz isso? Mas sem vergonha mesmo. E eu falei, mas que foi, mãe? Por que você tá falando alto aí, os vizinhos? Que vizinho? O que? Você me fala um negócio dele. Vou pegar as roupas do sem vergonha pra lavar. Ele entrou até o sabão em pó. Aí ele falou, aí ela falou a frase mágica. Você vai ver quando teu pai chegar. Eu falei, vou ter até 10 anos. Uhum. Falei, agora já era. E realmente eu tava na corda bamba ali, ia ser ali provavelmente eu ia ter um problema. E eu percebi isso, graças a Deus, ali eu fui atrás. Então foi um sabão em pó que me converteu. Pra Pedro foi o galo, né? Eu fui o sabão em pó. Foi incrível. E ali eu falei, chega. Esse negócio, eles falam muito ali que, independente da droga, né? Hoje a gente vê nos noticiários aí, a zumbi, não sei o que e tal. Mas essa dependência que a droga ela traz ali, falando do crack. Diz que, eu não sei dizer, você que é mais técnico nessa parte, tem algo no cérebro que quando tem contato com aquilo, parece que ele vicia automático e faz com que a pessoa queira mais aquilo. Antes de ser viciado realmente. Acho que tem um desejo por aquilo. E quando usa uma segunda vez, aí ele dá aquele estalo, eu preciso disso, e fica ali buzinando. Existe isso ou é algo que... São dois fatores, na verdade. O uso de substância, seja ela qual for, o álcool, a maconha, o crack, a cocaína, seja ela qual for. É misericórdia, mas é como se fosse aquela coisa que eles fazem da roleta russa. É como se fosse uma roleta russa. Você pode usar um, não dá nada. Usar outro, não dá nada. Porque a gente tem sensibilidade a determinadas substâncias. Eu sempre dou como exemplo as pessoas que são alérgicas a paracetamol. As pessoas podem tomar. Né? Tem reações. Aspirina, que né? Elas têm reações. Por quê? O corpo tem sensibilidade àquela substância. O que é essa sensibilidade? É justamente o corpo respondendo àquilo. Então, quando a pessoa usa determinada substância, para mim foi o crack, para alguns é o álcool, para outros é a cocaína, ela despertou essa sensibilidade a essa substância, ou seja, a resposta neurológica, fisiológica a essa substância foi grande, foi maior do que seria normal para outras pessoas. Entendi. E aí, como você falou, nosso cérebro trabalha com um circuito chamado circuito de recompensa. Então a dopamina, que é a substância que nos dá essa sensação de prazer, euforia, ela é estimulada, a produção dela, de acordo, por exemplo, você faz um esporte, uma atividade, vai correr, vai produzir dopamina, mas numa certa quantidade, né? Não exagerado, e a gente tem algumas coisas chamado receptor, né? Dentro do nosso neurônio, a gente tem ali 2 neurônios, né? Aí no meio tem um espaço, chama-se fenda sináptica, né? Então ali naquele espaço, tudo desse neurônio aqui, ele abre e joga ali no meio a dopamina. E essa dopamina vai ficar ali naquele espaço, gerando uma sensação na gente. E aí, num determinado momento, ele reabsorve aquilo. Entendi. Legal, isso faz parte. O esporte, qualquer coisa que dê prazer. A cocaína, o crack, eles têm um efeito. Quando eles jogam essa dopamina, além de ser muito, ele fecha o receptor. Ela não volta. Não volta. Então ela fica ali. Por isso que a pessoa fica como se não identificasse. Isso, ela fica eufórica por mais tempo. E aquela sensação de prazer, ela prolonga por mais tempo. Mas é um prazer teórico, né? Não é prazer, mas é um prazer teórico. O cérebro inteiro que é prazer. E ele fica mais tempo ali. Então, é essa produção de dopamina que faz com que o cérebro queira mais daí. Acabou o efeito, porque daí vai chegar um momento, ele vai reabsorver. Dali 1 hora, 40 minutos, 2 horas, vai reabsorver, depende da quantidade, da sensibilidade. Absorveu, quero mais. Quero mais, quero sentir aquela mesma sensação. Gostou. Quero aquilo. E isso vai gerando a dependência. E é progressivo. E essa questão da dependência, dependência e vício é a mesma palavra, é a mesma coisa, né? Ou não é assim? E existe, a gente pode colocar tudo no mesmo grupo. Mas tem né?
Mas existe, no livro eu falo sobre isso. O vício, na verdade, é algo mais direcionado à intenção. É muito mais intencional. Entendi. O vício pode ser dependente químico, o viciado pode ser um dependente químico, pode, mas nem todo viciado é dependente químico, né? Ele pode ser estimulado de outras formas. A dependência, porque existe a dependência psicológica, né? Ou a comportamental, ou a dependência social. Quando se fala dependência química, é algo que afeta o teu metabolismo. Sistema nervoso, Isso. central, E o que químico faz... do corpo, né? A química do corpo muda por algum estímulo. Mas a pessoa pode ser, por exemplo, viciado em jogos. Sim. A pessoa que é viciada em jogo e hoje está crescendo no Brasil, né? Está bastante, absurdo no Brasil. E sem querer entrar em detalhes em relação a isso, mas você vê estímulos a todo momento e muita gente ganha dinheiro com a desgraça dos outros. Né? Então, esse é vício. Ele pode ser uma dependência, pode. Algumas pessoas podem sofrer um estímulo bioquímico, a gente fala que é somático, né? Que o cérebro gera uma resposta no corpo. Por causa do vício. Entendi. Ele quer aquilo. Então, quando ele precisa daquilo, ele vai suar frio, ele vai ficar tonto, a pressão arterial sobe. Abstinência? Exatamente, exatamente. Esse é um dos sinais, então. Frio, agitação e tal. Só que daí a abstinência, por exemplo, do vício, quando não é a dependência química, ela é emocional, por exemplo, e que vai gerar tudo vai gerar algum tipo de bioquímico no organismo. É isso que eu ia perguntar também a respeito se o lado emocional e o lado fisiológico, vamos dizer, né? Sim, tudo está interligado. Tudo está interligado, só que com maior força, dependendo da situação, menor força em outra situação. Então o vício, ele pode ser algo assim, eu preciso fazer. Por quê? Porque, por exemplo, tem pessoas que são viciadas em compras. Mulheres, eu vi situações de mulheres viciadas em bolsas. Né? Então ela precisa comprar aquela bolsa. Se ela não comprar aquela bolsa, ela vai começar a sentir os efeitos da abstinência. Mas não é uma abstinência química. É uma abstinência psicológica. Sim. Então essa abstinência, ela é mais fácil do corpo mesmo, do cérebro mesmo bloquear. Então, se ela simplesmente entender que aquilo que ela não tem dinheiro, que ela não pode comprar, ela também não vai ter pode ter algum problema grave? Pode, mas não vai ser nada grave. O corpo não vai, normalmente, mas hoje em dia está tão complicado as coisas, preciso também falar sobre isso, porque a nossa saúde está sendo debilitada, principalmente a nossa saúde mental. Então a gente tem um ataque mental, estresse do nosso dia a dia, está muito difícil, isso tem enfraquecido as pessoas. Tudo mudando muito rápido, então, né? Hoje, se você vê, às vezes, uma criança, quando você toma o celular, em vídeos, você vê frequente, toma-se o celular delas, elas têm um ataque psicológico, elas podem até, olha, eu vou exagerar aqui, mas elas podem até ter um mal-estar, um mal súbito e acabar falecendo pela falta do celular. Aí, se olhar há tempos atrás, uma situação dessa, falar que se viria isso como um absurdo. Sim. Mas hoje não, hoje a gente precisa ter um certo cuidado. Então existe uma certa diferença. A dependência química é aquela que a substância que você está ingerindo gera um efeito. E aí o vício, e é vício também, mas o vício pode ser também só um comportamento. Entendi. Que a pessoa faz alguma coisa, também vai afetar o corpo, mas não é especificamente como a substância. É como aquela situação, tem gente que, digamos, a pessoa que é viciada em cigarro, se ela não olhar, não ver o cigarro, para ela tanto faz, passa horas ou até o dia por completo. Mas se ela for pegar um café, ela quer um cigarro. E isso que eu estava falando sobre a sensibilidade. Existem pessoas que fumam e não são viciados. Assim como tem pessoas que bebem cerveja e não são viciados. Existem pessoas que bebem vinho. Eu não estou aqui fazendo apologia à bebida. Eu acho que a bebida é complexa. É complexo. A gente tem que ter muito cuidado. Né? A gente não pode também proibir 100%, porque uma pessoa que quer tomar, acho que, né, cada um com suas... Tem a liberdade, né? Agora, porém, existem consequências do exagero. Né? A Bíblia nos fala. Né? Fastai do vinho, não se embebedeis. Não está dizendo que não é para tomar, não é para tomar muito, né? Só que algumas pessoas isso, não consegue controlar, porque é progressivo, tem sensibilidade. Mas eu acredito que é nesse sentido, sabe? Então isso tem afetado bastante. A questão do vício, ela leva para a linha também do espiritual.
Ou ela é realmente vai abrir um leque nessa questão ou ela é somente a questão física mesmo, ou depois de já ter esse comportamento vicioso de hábito ou realmente fisiológico, ele acaba, dependendo do nível que a pessoa se aprofunda, ela acaba encontrando essa questão espiritual junto ou não tem ligação? Ó, tem um estudo bem interessante americano que ele fala que eles tentam entender durante muitos anos se o uso de substância causa os transtornos mentais, depressão e ansiedade, ou se a depressão e a ansiedade leva a pessoa ao vício. Então é uma discussão muito grande. Então a gente pode trazer essa mesma realidade para a tua pergunta. Então, em algumas situações, o espiritual leva ao uso de substâncias. Sim. Em outras situações, o uso de substâncias leva ao espiritual. Por quê? Porque eu lembro que eu sempre tive um contato religioso, como eu falei, em igreja e tal, e minha vida era tranquila, entre aspas, né? Tudo que eu fiz, e preciso deixar isso bem claro, eu nunca fui, eu vou falar por mim, tá? Eu nunca fui porque eu era espiritualmente abalado. Não, eu era uma pessoa com um caráter abalado. Eu preciso deixar isso claro. Isso é importante. Comigo sempre foi isso. Eu nunca tive por exemplo, fui possuído ou não, isso não existia. Era eu que fazia as escolhas. Mas essa questão outro parâmetro. Eu fazia as minhas escolhas e isso me levava ao buraco. Só que lá no buraco eu via a coisa. Você entende? Depois que você tá naquele peso, ali você sente o lado espiritual. Só que em outros momentos, no nosso meio, você via. Eu preciso falar porque é um fato que acontecia. Você via que aquela pessoa que estava junto com você não era ela. Você via no olho que ela não estava ali. Transformava. Não estava ali. O que ela fazia, por exemplo, porque quando a madrugada é complicado. Então, na madrugada você via ações de violência ou coisas erradas, e você via o olhar, que não era. Que era algo espiritual, que era algo maligno mesmo. E tanto é que era uma pessoa que dali pouco, você já não via mais aquele olhar. Esse é algo interessante que eu quero colocar também. A pessoa, isso que você falou, e é o caso que você testemunha, mas o que é que você falou? Falei o quê? Tá. Ela realmente. Aí foi uma situação, é claro, mas em algo natural do efeito ali. A pessoa, quando ela volta em si, que acabou aquele efeito ali, ela lembra que ela fez. Ela tem a memória ali contínua ou ela simplesmente deu um apagão ali, não sabe o que fez, o que falou? Existem pessoas que têm, a gente chama de amnésia etílica, e também pode ser por uso de outras substâncias químicas. Existe isso, mas são raras exceções, não são todas. Como existem pessoas que quando bebem, elas saem fora da casinha, como diz assim. Totalmente. Sabe, elas cometem atrocidades. Cometem atrocidades, no outro dia não lembram nada do que fizeram. Isso é um fato. Mas é um índice pequeno. Normalmente, uma grande maioria sabe exatamente o que fez, como fez, como não fez, com quem fez. Pode se fazer de novo. Eu não me lembro, mas se lembra, sim. Vai te valer da situação para se inventar na consequência, né? Mas não, lembra, a grande maioria. Isso seria uma disfunção cognitiva ou neurológica que leva a isso, mas são raras. Você comentou também a respeito do tratamento, 6 meses é um tratamento mais tranquilo, ou ele tem níveis de tratamento de acordo com o tempo que a pessoa esteve em contato ali? Existe uma graduação para isso ou é tudo padrão? Deve existir. Ainda a gente tem discutido muito isso dentro da área da política sobre drogas e tal, as políticas públicas sobre drogas. A gente precisa entrar num consenso. O problema é que a gente tem muitas pessoas
em polos muito opostos, Aham. e isso atrapalha o diálogo, né? Entendi. Mas a gente tem tentado encontrar um caminho para chegar a algumas conclusões. São muitas ideias e muitas pessoais, aí não vem porque é Existem, preciso, né? por exemplo, existem comunidades terapêuticas que estipulam que a pessoa entrou lá, independente do histórico, Aham. ela entrou lá, ela tem que ficar lá um ano. Ela tem que ficar um ano para que possa. E às vezes, e eu trabalhando com isso, entendendo isso melhor, às vezes não. Não. Às vezes o que aconteceu? Vou fazer um fato hipotético. O rapaz teve tem lá 20 e poucos anos, teve uma desilusão amorosa, Aham. começou a andar com algumas pessoas que não eram boas, boas no sentido, viviam uma vida, né, de drogas, de Uhum. álcool e tal, e começou a fazer uso dessas substâncias lá durante um período. E de repente tomou um choque, a família tomou um choque e tal, coisa ali de mês, ali, pouco tempo, que às vezes nem gerou a dependência propriamente dita, Uhum. e a família já se assustou Já correu. e não está errado, É, né? com certeza. Foi lá, pegou esse rapaz e levou ele para uma comunidade terapêutica, por exemplo. Uhum. Aí só que ele chega lá e entra numa comunidade terapêutica para ficar um ano, sendo que ele só precisava muitas vezes de um período ali, um choque, Aham. né? Um trauma, né? Ele precisava só de um choque. E ele entra numa comunidade terapêutica, ele toma um choque, né? E a gente precisa entender que todas, sem exceção, tá? Que eu vou falar aqui é sem exceção. Uma comunidade terapêutica, ela tem todo tipo de público, ela tem desde aquela pessoa com uma condição financeira muito boa, que acabou se perdendo no uso de drogas, como tem aquela pessoa que estava preso, Uhum. e aí o juiz liberou ele para ir para uma comunidade terapêutica para terminar o seu tempo de cadeia. Isso pode acontecer em qualquer comunidade terapêutica. Uhum. Isso faz parte dos processos, né? Então, pode acontecer. Só que o que vai acontecer? Esse rapaz, que muitas vezes precisava só de um choque de uns 3 meses ali, que é o choque, 3 meses é o mínimo ali, para você ter a desintoxicação, segundo o OMS, é 90 dias, a gente tem que respeitar isso. Afasta de tudo e Tira faz... ele daquele meio, né? No livro deixa muito claro que o meio é o que é o grande problema. É o grande problema. Medicamentos e afastamento. Isso. Se for possível, não usar o medicamento. Não usar, porque é Se droga for também, possível. né? Mas algumas pessoas precisam, Aham. até para equilibrar sono, equilibrar humor, né? Dar uma controlada. Mas eu acho que tem que ser analisado isso, se realmente é necessário. Porque a pessoa acaba usando isso como muleta, né? E acaba gerando outra dependência. E a dependência por dependência, para ele voltar para o uso da droga, é fácil. Então é uma questão de autocontrole, domínio próprio mesmo. Aí, esse cara chegou lá e ficou lá. Só que ele ficou inserido no meio, muitas vezes, e normalmente as comunidades, as clínicas, é todo mundo junto. E aí ele está ali convivendo com pessoas que são, muitas vezes, criminosos mesmo, né? Isso pode acontecer. E pessoas que estão ali, e muitos vão para comunidades terapêuticas ou clínicas porque não tem outra opção. A família falou que se não for, eles não querem mudar nada. Só que a família já falou que se eles não fossem, eles iam para a rua, eles iam ser presos. Ou até, acontece também, lá onde ele estava, falaram que ia matar ele. Aí ele foge para algum lugar, ele vai para a comunidade terapêutica. Mas ele não quer mudança. Ele não quer a mudança. Então ele está ali só passando tempo. E esse rapaz foi inserido nesse meio muitas vezes. Num pequeno momento, ele toma um choque, vai embora, ele nunca mais quer voltar. Mas se ele continuar convivendo com essas pessoas, corre o risco dele se adaptar a isso. E aí ele ser mais um, como aqueles. E o índice de reabilitação de substâncias é muito pequeno. Mundialmente falando, não passa de 2,5%. É muito pouco. É muito pouco. Na comunidade terapêutica, que é o Esquadrão da Vida, para o trabalho e tal, a gente tem um índice maior. A gente ali gera em torno ali de término de tratamento de 9 meses, que é um período padrão ali que a gente estabelece para o primeiro internamento. É claro que a gente também tem visualizado esse tipo de tratamento diferenciado, né, personalizado, mas ainda estabelece período de 9 meses e o término dele tem um índice alto, chega até 35% de término de tratamento, já chegou em alguns períodos. O problema é depois que sai a manutenção da sobriedade, mas mesmo assim a gente tem ali um índice de 5%, 6%. Então é muito pouco, por isso que é difícil lidar, porque a desintoxicação ela pode levar 90 dias.
Mas não é como eu falei, eu fui para a clínica de desintoxicação, só que eu não mudei o meu comportamento. Então eu preciso mudar a minha forma, a minha perspectiva de vida. Como que eu vejo todas as coisas? Né? Até eu falo sempre assim, que eu trabalho com esporte, minha graduação foi voltado para o esporte e dependência química, meu mestrado foi voltado para o esporte e dependência química. Por quê? Porque a atividade física, o exercício físico, ele gera, o dependente químico, ele desenvolve com o passar do tempo uma facilidade de se deparar com dificuldades e abandonar. Então ele desiste das coisas com facilidade. Entendi. E o exercício físico, o esporte em si, ele gera esses desafios e ele vai desenvolvendo isso novamente. Então é uma mudança de perspectiva. Ele começa a terminar aquilo que ele começa. Né? Então isso ajuda bastante. E uma coisa leva a outra. O exercício físico faz com que o corpo trabalhe melhor, o cérebro funcione melhor e a forma que a gente vê a vida muda tudo. Eu sempre dou como dica que as pessoas... Eu não estou bem hoje. Hoje eu não estou bem, acordei mal, eu não estou legal. Pega, coloca o tênis e vai correr. Vai correr, vai fazer uma caminhada. Você vai ver quando você voltar que tudo que você achava que era o fim do mundo mudou. Me diga uma coisa, algo assim bem delicado é a questão de grávidas, né? Grávidas com a dependência química ali. Existe uma sequela ali no feto, existe até mesmo um aborto, porque tem muitas grávidas que elas são dependentes químicas, tudo em um estágio bem avançado, de repente elas engravidam. Essa criança, ela vai nascer normal, vai nascer já com algum, de certa forma, inconscientemente até mesmo viciada, com alguma deficiência, até neurológica, mental, coisa nesse sentido assim? Ou aborta até mesmo, né? Existe essa questão? Pode até dar. É que assim, o aborto em si, ele é um índice menor. Né? Normalmente a gente fala, não é pré-termo, não é se ele acaba nascendo. O problema de fazer uma avaliação, e isso é bem difícil de fazer uma avaliação de como é e como seria, porque cada indivíduo é diferente. Né? Então a gente não saberia como essa criança seria se a mãe não tivesse usado substância. Então não tem como você ter esse parâmetro. Entendi. Mas é inegável que tem problema sim. A criança nasce com dependência. Ela nasce com síndrome de abstinência. Então ela precisa, durante um período, passar pelo processo de desintoxicação. Isso vai ter um efeito a longo prazo na vida dela? Sim. Mas tem uma coisa que é bem importante, que foi um dos fundamentos dos meus estudos, é uma coisa chamada neuroplasticidade neuronal. O nosso cérebro tem capacidade de criar mecanismos e caminhos diferentes para fazer mesmas funções. Por exemplo, uma pessoa ela perde uma função, tem um AVC, e ela perde uma função de fala, e a região afetada pelo AVC da fala é compensado por outra região, para que ela possa voltar a falar normalmente. Então, o nosso corpo é maravilhoso, Deus é maravilhoso, ele criou um corpo perfeito, então ele consegue se adaptar. Então, nesse sentido, a criança ela pode, como ela está em formação, ela vai nascer, ela continua se formando, ela pode compensar isso se ela for viver num meio onde haja os estímulos necessários. O grande problema, e agora eu vou fazer, vou falar algo que é bem, que incomoda os pais hoje em dia, mas assim, você não tem muita diferença hoje. Se você pegar uma criança que nasce de uma mãe que foi dependente e ela entregou para adoção, e essa criança lá na hora do nascimento já, e essa família é uma família consciente, uma família cristã muitas vezes, uma família que vai criar essa criança com os valores, né, que são importantes, estimulando essa criança a entender determinadas coisas, os princípios básicos e até o próprio desenvolvimento cognitivo, vai pôr a criança para estudar, esporte, atividade, essa criança vai recuperar. Ela vai recuperar e vai ser um Bill Gates da vida. Ela vai ter. Agora, isso pode ser por exemplo, eu trabalho com saúde, então eu preciso falar isso, né? Então você pega aí uma pessoa que não usa drogas, ela não bebe, mas ela toma refrigerantes
exageradamente dentro da gravidez, ela come muito doce, ela está prejudicando o feto da mesma maneira. Existem fetos hoje que nascem com abstinência ao açúcar, que gera a mesma dependência. E aí ela nasce inserida no meio onde ninguém estimula para estudar, dá um celular, tela o dia inteiro, alimentação ruim, não tem estímulo nenhum. Hoje as nossas escolas, principalmente no Brasil, está muito difícil, não por culpa dos profissionais, mas também, mas não todos. E as crianças não são estimuladas a estudar, todo mundo passa, tá fácil. E a criança, ela pode, aí de repente você compara uma criança que foi filha de uma dependente, nasceu de uma dependente, mas criada num ambiente saudável, e uma criança que foi filha de uma mulher que nunca foi dependente, nunca nem bebeu álcool, mas teve uma vida desregrada no sentido de alimentação e tal, e o próprio estímulo da família. Que você vai ver que essa criança ela é superior intelectualmente e fisicamente do que essa criança. Então existe esse problema também. Então há um problema dos filhos das dependências, os filhos da dependência, mas também há um problema dos filhos dos maus pais, né? E que é um problema grave que a gente está sofrendo hoje. Né? Eu falo muito isso, e a gente percebe muito isso dentro das comunidades terapêuticas, na comunidade que eu trabalho, que eu tenho convívio com o Esquadrão da Vida, a gente percebe muito uma frase, isso acontece muito, e a gente precisa tomar muito cuidado com essa frase. As pessoas lá dentro, né? Existem os que usam drogas ilícitas, os que bebem álcool, que é droga lícita. E aí os que bebem álcool, tem uma frase que fala, mas eu pelo menos não uso droga. Não, álcool é o quê? Né? Então, trouxe dependência. Exatamente. Existe uma autodefesa. Então, muitas vezes nas famílias, os pais e tal, eles falam assim, mas a gente não faz nada errado, mas não faz nada certo também. Com certeza. Agora, o Marcelo, quando foi aquela volta por cima para você, a virada de página e o acesso à tua luz no fim do túnel, que nós sabemos que o nome dessa luz é Jesus, né? Como que aconteceu isso? E qual foi, e ainda é, né, a importância da fé, mais voltado para o assunto, dentro desse processo, e quem abraçou você dentro do teu processo, do Marcelo? Então, assim como eu falei antes, a minha mãe, ela botou uma igreja por mim. Então, hoje, se eu estou aqui, é por vontade do Senhor, né? Por vontade de Jesus para eu estar aqui, mas eu tenho plena certeza, foi muito através das orações da minha mãe. Amém. Então, eu via o sofrimento da minha mãe, né? Que ela passava comigo. E aí eu percebia, e aí veio um estalo assim em mim, lá no meio, com aquilo que eu falei desse meu amigo lá, e eu falei, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso. E aí eu me entreguei por bem no negócio do sabão em pó que me converteu. Aí eu falei, não, eu vou. E aí eu tinha porque a gente tem vários modelos de terapêuticas, né? E eu queria escapar, como eu já frequentava a igreja que eu frequento, que é a ICP, eu já frequentava, e o Esquadrão da Vida diretamente ligado à ICP, e eu tinha vergonha, né? Eu era vaidoso, eu tinha vergonha que se eu fosse para o Esquadrão da Vida, todos iriam ver que eu sou um dependente químico, eu não queria isso. E aí a gente tem os modelos de tratamento, eu fui no CAPS, que é um modelo de tratamento, e lá eu desenvolvi várias amizades, lá eu lembro que uma psicóloga lá me chamou, querendo me ajudar, e falou, então, você quer tratamento? Eu quero tratamento. No dia do sabão em pó. No mesmo dia. Eu fui procurar ajuda. Esse sabão em pó limpou mesmo, hein? Aí eu cheguei lá, daí eu falei, olha, eu preciso ir para outro lugar, que eu não queria ir para o Esquadrão da Vida, porque não sei o que. Aí a mesma coisa que aconteceu com o rapaz lá. Ela me olhou, e de repente ela olhou para mim e falou assim, por que você não quer ir para o Esquadrão da Vida? Eu falei, porque eu tenho vergonha. Vergonha de procurar ajuda? Mas vergonha de trocar sabão em pó, de trocar frango congelado, você não tinha. Falei, meu Deus, tô só apanhando hoje. Falei, Jesus, mais essa agora. Falei, moça, mas menos? Ela, não, você tem que criar vergonha na tua cara. Falei, meu Deus. Choque de realidade. Choque de realidade. Peguei, né, minha cara, catei ela no chão e fui embora. Cheguei lá e falei, tá bom, me leva pro Esquadrão da Vida. Tô aqui. Graças a Deus. Quando eu cheguei, foi numa sexta-feira. Na terça-feira eu fiz a entrevista no Esquadrão da Vida, na outra sexta-feira eu estava internado. E eu lembro que eu entrei no Esquadrão da Vida com uma decisão.
eu vou mudar de vida, custa o que custar. Eu vou entregar minha vida para Jesus, custa o que custar. Se posiciona. E foi difícil, está sendo difícil até Com hoje. certeza. Qualquer pessoa que decide caminhar, fazer a caminhada cristã, Com certeza. ela vai ter dificuldades todos os dias. Existem muitas renúncias, Nós né? somos, e outra, nós somos tentados todos os dias, Sim. né? E a gente que tem essa doença, é uma doença e ela não tem cura, né? A gente precisa deixar isso bem claro, a dependência química ela não tem cura, então a gente vive um processo de reabilitação, né? Ela não tem cura. O grande problema, muitas vezes, de recaída é isso, acreditar que está curado e pode voltar a fazer tudo aquilo que fazia. Tem que Não, fugir isso não dos existe. ambientes. Não, quer dizer, você tem que fazer uma mudança de vida. E aí eu entrei decidido e fui provado. Eu passei pelo processo, eu tive que renunciar a mim mesmo, eu tive que entender quem eu era, que eu era um dependente químico, que eu era um falso humilde, eu era, na verdade, um arrogante, que eu fazia só o que eu queria, só que eu era malandro. Eu não criava caso com ninguém. Eu era bem quisto em todo lugar que eu estava. Todo mundo gostava de mim. Porque eu era malandro, eu falava o que os outros queriam escutar, mas não fazia nada do que era para fazer. Né? Então eu precisei mudar em diversos fatores, fui mudando devagarzinho, tirando uma coisinha de cada vez, e tiro até hoje uma coisinha de cada vez na minha vida. E foi uma coisa muito importante, porque eu precisei me inserir em outros meios, como eu falei. E que quero até deixar essa mensagem. A dependência química, ela é um processo, no meu livro deixo isso bem claro, nós podemos achar vários fatores que levam à dependência química e uso de substâncias, mas eles são um percentual pequeno. Traumas, desilusões, podem levar ao uso de substâncias. Marcadores genéticos, epigenéticos, pode acontecer, mas vou juntar tudo isso, não vai dar 10%. Não dá. 90% são falhas de caráter e ambientes que te levam a essas falhas de caráter. E eu escolho. Eu costumo falar, né, um negócio, tipo, se você andar com 5 milionários, você vai ser o sexto. Se você andar com 5 idiotas, você sexto. Agora não dou. Sexto. E a mesma coisa, se você estiver no meio de pessoas que não dão atenção a valores, você vai acabar quebrando seus valores. E foi isso que eu decidi na minha vida. Eu acabei indo. Eu não cabe agora que eu iria prolongar demais, mas foi todo um processo, até que para entrar dentro da faculdade foi um milagre. Eu conferi o vestibular com 6 meses de Esquadrão da Vida, eu estava sequelado, eu não conseguia lembrar nada, não conseguia falar. Eu tinha feito já 5 vestibulares, não tinha passado por pouquinha coisa e tal. Eu fiz o vestibular, conferi, eu não passei. Passou alguns dias, meu telefone toca lá no Esquadrão da Vida, como acolhido lá. Minha mãe falando, não, parabéns, passou no vestibular, não passei, vou ver. Eu não só tinha passado, como eu tinha passado em 10º geral, tinha 400 candidatos, eu deixei 390 cara bom para trás. Então, foi um milagre. Eu entreguei para o Senhor e a minha vida, e eu fiz uma oração quando fiz o vestibular, e eu passei, e Ele me colocou lá dentro da faculdade, onde eu honrei ele. Aí foi a mesma coisa no mestrado. Vou fazer um mestrado, que era um mestrado interdisciplinar. Quem estiver ouvindo e tem um pouco de conhecimento do que é o interdisciplinar dentro da UEPG, vai entender que o interdisciplinar ele é feito para todas as disciplinas de saúde. Então, são os médicos. Que coisa, hein? São os médicos que estão lá. São os professores. Né? No meu curso tinha professores universitários fazendo seu mestrado. Era pessoas de outras cidades, outras faculdades, diretores. Por exemplo, o diretor do Unimed fazia faculdade, fazia mestrado comigo na época. Então, e eu me colocou lá. E eu desenvolvendo cada vez mais esse trabalho. Por isso que eu faço as funções sociais dentro do meu trabalho. No Esquadrão. No Esquadrão eu trabalho gratuitamente. Hoje fui funcionário do Esquadrão durante muitos anos, CLT, registrado. Depois eu saí. E hoje eu sou voluntário no Esquadrão da Vida, desenvolvo projetos pelo Esquadrão da Vida e de maneira gratuita. Né? Então, o Esquadrão é específico para esse trabalho. Isso, mas ele hoje desenvolve esses projetos que eu falei para você. Desenvolve projetos hoje apoiando a sociedade como um todo. Quer dizer, não é uma coisa só voltada para a dependência química. Então eu precisei sair do meio, eu me inseri dentro da igreja, eu fui servir, eu sou músico, eu tocava nos botecos da vida, hoje eu toco na igreja, eu não abro mão, que nem eu brinco, a gente tem muitos cultos na igreja, né? E são muitas bandas, e eu sou baixista de 4 bandas. Ai, que bom, hein? Eu sou Coringa, me chamou, eu não sei você, mas eu tenho aquele louvor,
Só um pedacinho dele. Pra onde eu irei, se eu não sei pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Eu acho que é Não, aí o caminho, né? o caminho é vocês. É como a palavra fala. Eu sou a videira, vós sois os galhos. Se esse galho não estiver na videira, não vai dar fruto. E eu preciso estar na É videira. verdade. Porque os frutos que eu dava não eram uns bons frutos, porque eu estava na outra videira que não era verdadeira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Eu preciso estar ligado na videira verdadeira. Com certeza. E aí, ligado na videira verdadeira, se o velho homem viciado, dependente químico, mau caráter, mentiroso, enganador, ladrão, eu era ladrão, eu roubava, eu vendia e enganava na hora de emitir notas fiscais. Aquele cara quiser voltar, a videira verdadeira não vai deixar. Esse é um ponto muito Não vai forte. deixar, porque eu vou ter um confronto diário. Eu falo assim, quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa relacionada à dependência química e mudança de vida, eu sempre falo assim para o pessoal, você é um copo esvaziado. Você esvazia o copo de tudo que é sujo. Só que esse copo não pode ficar vazio. Ele não pode ficar vazio. A palavra nos fala, a casa que é limpa, se ela ficar vazia, ela vai ser ocupada. Então você precisa encher esse copo novamente. E encher do quê? De coisas boas, de palavra de Deus, de coisas boas. Vamos pensar assim, para mim, coisa boa é Deus. Coisa boa é andar com Jesus, é viver uma vida cristã, é estar na igreja. Eu amo igreja. Você não sabe o quanto eu amo igreja. Relacionamento, é estar lá. A minha esposa fala, nossa, mas com você é difícil ir na igreja. O arroz é festa. Eu não consigo sair, eu sou um dos últimos a sair, porque eu vou ter que cumprimentar todo mundo, falar com todo mundo. Eu amo igreja, eu amo igreja. Jesus, ele estabeleceu relacionamento. Eu amo isso, relacionamento, estar com os irmãos. E a gente não precisa concordar com tudo. Não, nem concordar. Um é palmeirense, outro é corintiano. É verdade. Não, né? Mas a gente precisa estar aí. Eu amo isso. E isso me faz me manter firme. Porque aí que você perguntou, quem te abraçou? O primeiro que me abraçou foi o Senhor. Mas eu tive o abraço da minha família, que foi muito importante. Mas eu também tive o abraço de pessoas, de Deus me acompanhando. E eu sou fiel a eles hoje. Amém. Eu não esqueço. Eu tento, uma coisa que eu chamo a atenção para as pessoas, e eu percebo que as pessoas fazem muitas vezes sem perceber. Elas esquecem quem ajudou. Elas esquecem quem estava naquele momento escuro, naquele momento difícil. Eu nunca esqueço o Robson, gosto de falar o nome dele, Robson, o Danilo me levou, me comprou gasolina para colocar na moto para eu ir para o CAPS, para eu poder tomar mais uma sarrafada para poder ir para o esquadrão. O Robson me levou no esquadrão tanto para eu fazer entrevista, que o esquadrão era longe, quanto para eu ser internado. Eu nunca vou esquecer dessas pessoas na minha vida. E aonde eu posso, eu honro eles. Onde eu me encontro, dou um abraço e falo, você... Gratidão. Eu amo você, sabe? Gratidão, isso é E muito isso me faz... eu não sei mais a gente está com o tempo, eu queria terminar sendo isso. É como se eu estabelecesse lá, naquele dia que eu entrei no Esquadrão da Vida, eu tivesse amarrado uma corda. Eu estou segurando essa corda até hoje. E vai continuar segurando. Eu não esqueço de onde eu saí. Eu não esqueço de onde eu vim. Eu não deixo o velho homem orgulhoso, vaidoso, arrogante vir, porque quando ele vem, eu puxo a corda e falo, opa, aqui não. Olha lá, olha de onde você veio. Quer voltar? Eu não esqueço de onde eu saí e quem me acompanhou. Então aproveita. Não. Aproveita você falou que quer finalizar. Deixa uma mensagem então para nós. Mas antes, pensa aí. Vai quebrar um pouquinho aqui. Eu vou falar 3 palavras para você. Uma de cada vez. Vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui, ó. Aí você vai me dizer primeira coisa que vier na tua cabeça. São palavras que nós já falamos aqui, né? Eu sei que quando você tá aí dentro de você tá assim, ó, né? A gente percebe e com certeza isso vai impactar muitas pessoas, né? Você é um testemunho vivo de transformação e eu quero que você me diga agora a palavra que lá atrás derrubou você. O que ela representa hoje? Para você, a palavra drogas, o que traz? Muita tristeza, né? Tristeza.
Mas você perguntou a palavra do passado, é vaidade. Tá. E vida? Atividade. Atividade. Não existe vida dormindo na cama. Eu não consigo, vamos se mexer. Família? Minha esposa, eu amo minha esposa. Minha esposa. Família, pra mim, hoje, né? Eu falaria uma palavra só, né? Pode ficar à vontade. Família pra mim é a base. Família é a estrutura. Eu tive meus pais, meu pai foi o homem mais... Eu queria ser a metade que meu pai foi. Toda a minha atitude, eu busco copiar ele, ser como ele era. Tive a oportunidade de ficar o último ano com ele na minha casa, cuidando dele. Eu queria isso, meu pai foi maravilhoso. Minha mãe, uma mulher batalhadora, ela teve problema cardíaco, ela fez 4 transplantes de válvula no coração, ela manteve, ela segurou, ela aguentou até onde ela pôde ver o filho dela entrar na faculdade. Ela conseguiu ver, eu consegui fazer isso. E assim que ela faleceu, no dia, inclusive, que ela foi sepultada, foi no domingo, foi no dia 7 de setembro que ela faleceu, domingo ela foi no sábado, domingo ela foi sepultada, e eu fui para a igreja, que é o lugar que eu devo estar. E aí eu fui na igreja, cheguei na igreja e eu encontrei a minha esposa. Que bem. Só que ela não sabia que ela ia ser minha esposa. Eu encontrei minha esposa naquele dia. Eu já tinha visto ela umas vezes, mas não, quando eu olhei para ela, eu falei, é você. E Jesus? Tudo. O acordar, sair da cama. Eu não saio, como eu falei para você, eu faço meu devocional diário já há muitos anos. Crio uma mensagem, tenho uma transmissão, eu tenho um livro escrito, só que eu não publiquei ainda. Tem mais de 2.500 mensagens, mas eu não saio da minha casa sem fazer meu devocional. Eu preciso encher o copo todos os dias. Sim. Eu preciso disso, eu preciso ter isso. E não é só, para mim, não é só. Eu faço isso, mas não é só. Colocar uma música, orar e ler um versículo bíblico. Não. A Bíblia nos fala, é claro, meditar. Medita. E eu medito, eu leio, eu estudo. E hoje a gente tem tanta ferramenta. Eu vou buscar, eu quero entender, eu quero saber. E eu levo lá 1h30. E se a minha esposa pode tentar falar comigo, fala, agora não. Tem alguém querendo falar com você? Agora não. Agora tô falando com gente mais importante. Gente mais importante. Não posso. E eu só saio de casa depois que eu faço isso. E isso me enche. Eu preciso desse contato. Eu preciso fazer isso. E é isso que me mantém em pé. Eu preciso da minha força me ajuda. Preciso da minha esposa. É maravilhoso. Viver com a minha esposa é maravilhoso. Eu preciso dos meus amigos. Eu preciso do meu pastor. Eu preciso dos meus amigos. Preciso de tudo isso. Mas o fundamento, a rocha da minha vida é Jesus. Que joia. Meu amigo Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado. Esse momento precioso que você pôde compartilhar da sua grande história, a sua grande trajetória de vida. Para mim, foi uma grande satisfação, um prazer, uma alegria receber você aqui no canal. Eu sei que muitas pessoas serão tocadas. Quem adquirir esse livro, Drogas, Deus me livre, com certeza conhecerá um pouco mais da sua história. Muito obrigado. Eu que agradeço. E esse foi o nosso papo com o Marcelo aqui no Fala Marquinho!